todos. Primeiro, deixa-me começar por cumprimentar a Presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, cumprimento o Presidente do Tribunal Supremo e o Presidente do Tribunal Militar, Tribunal de Contas e todas as entidades que aqui estão. Bom, o que me pediram nesta é mesmo uma conversa. Não estamos aqui para grandes discussões teóricas, doutrinárias, não é este o objetivo para o qual fui contratado estar aqui. É mesmo uma conversa. Eu selecionei algumas, vamos lá dizer, factos que vou colocar por ordem cronológica, não da idade, mas cronológica no sentido da evolução histórica. Nenhum deles sabe o que eu irei aqui perguntar. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: acho muito importante esta conversa e não a tradicional oração de sapiência ou a tradicional exposição. Mas nós vamos, sobretudo, falar de factos constitucionais, isto é, vamos falar de eventos, circunstâncias, condicionalismos, que em determinado momento histórico, em determinado momento da nossa vida em sociedade e no Estado, têm ou contêm aspectos jurídicos e históricos que são determinantes para a compreensão da Constituição, do constitucionalismo angolano. O contexto histórico, quando falamos do facto constitucional, ajuda a melhor compreender e interpretar a própria Constituição e ajuda também a melhor aplicar a Constituição. É por isso que acho que os factos constitucionais são determinantes, sobretudo, para os tribunais constitucionais melhor aplicarem a própria Constituição, ou fiscalizá-la, ou tomarem decisões sobre fiscalização da constitucionalidade com maior, eu diria, eficácia e efetividade. Porque, na verdade, há, digamos assim, em matéria de jurisprudência e até de interpretação constitucionais, dois tipos de juízes e juristas. Há os juristas informais e os juristas formalistas, ou mais formais. Embora não seja esse o palco próprio para discutir a teoria da decisão judicial, que é fundamental para a compreensão das decisões que os juízes vão tomando, e no caso dos tribunais constitucionais, é bom ter presente que uma decisão judicial não resulta só e apenas da interpretação da lei. Quantas vezes vão além do texto constitucional, e o facto constitucional engloba também a realidade política, a realidade histórica, e tudo isso influencia decisivamente o funcionamento do direito constitucional. Daí a importância de essa nossa conversa, que espero ter selecionado matérias e assuntos que ajudarão a compreender melhor alguns dos aspectos da nossa Constituição. E os marcos fundacionais da nossa história constitucional, eu os dividi mais ou menos da seguinte forma, e é assim que eu seguirei as questões que irei colocar. Há um marco que é, eu consideraria 74, 75. 74 enquadro naquela fase que eu chamaria da proto-história constitucional. E aqui só o Dr. Fernando Oliveira e o Dr. Aníbal Espírito Santo nos podem ajudar a compreender. Depois temos uma fase a seguir a esta, que vai, digamos, do período propriamente que eu chamaria revolucionário, que começa com
a Constituição Revolucionária de 1975 e as diversas alterações constitucionais e que vai até, vamos lá dizer, 90, 91, 92. Que é 92 a tal Constituição transacionada. Depois temos uma fase que eu diria ali intermédia, que é uma fase que tem sido, diga-se a bom da verdade, também pouco estudada, mas relembrada agora na galeria e na cerimônia que fizemos aqui de homenagem, que é aquela fase em que, depois dos acordos de Lusaka, de 95, 96, 97, 98, tentamos fazer alterações constitucionais para, primeiro, acomodar o estatuto especial do então líder da oposição, Dr. Savimbi, as tentativas de criação dos cargos de vice-presidente. Está ali um momento que tem sido de vez em quando esquecido, e antes mesmo da Comissão Constitucional de 98, que no fundo produziu a Constituição de 2004. Esta fase, digamos que são resultado das famosas atas de Franceville e que resultaram de conversas pessoais e privadas entre o então presidente José Eduardo dos Santos e o presidente da UNITA. Atas estas, as reuniões eram de tal modo fechadas e secretas que apenas ele, os dois presidentes, mais um de um lado e o outro do outro, poderiam ter acesso. E nestas reuniões, historicamente falando, eu tinha acesso às reuniões e redigir as atas dos resultados. Alguns são públicos, outros, como alguém me dizia, vou ter que levar mesmo para a minha tumba, porque é melhor não dizer em público. Mas é uma fase também que faz parte do nosso constitucionalismo. E depois temos a fase de 2010. Esta, digamos, é a sequência de questões que eu procurarei colocar aqui. Vou começar com o Dr. Fernando Oliveira. E com o Dr. Fernando Oliveira é, sobretudo, a Constituição de 75, mas antes, os projetos do governo de transição. Não sei se o Dr. Fernando Oliveira se recorda que depois dos acordos de Alvor, foram em 74 elaborados vários projetos, mas o mais importante é a chamada Lei Fundamental. Lei Fundamental essa que tinha um sistema de governo, tinha uma organização política administrativa, judicial, etc., que eu considero ser a proto-história da Constituição angolana de 75 e do nosso constitucionalismo. Sei que politicamente os acordos foram suspensos e também aquela Constituição de 74 foi, digamos assim, suspensa. Mas há um texto que foi elaborado que a mim pessoalmente foi-me entregue pela doutora Maria de Carmo Medina, já lá vai um bom tempo, porque como devem calcular, em 1974, 75, eu era um pioneiro que fui marchar no 1º de maio para a independência, e o doutor Fernando Oliveira já estava a redigir a Constituição. E a questão que eu gostaria de saber primeiro é esta. Doutor Fernando Oliveira, qual foi o ambiente para a Constituição, para primeiro essa lei fundamental de 74 e depois falarmos um bocadinho sobre a Constituição de 75? Acho que o som não está bom. Da parte que me cabe nesta conversa, e é de facto uma conversa, por isso estamos num anjango, e com certeza que os ouvidos hão de estar registados neste tipo de abordagem. De facto,
podemos partir isso que o Dr. Carlos Feijó referiu, da lei fundamental. Isso decorre dos acordos de Alvor. Os acordos de Alvor, o acordo, porque rigorosamente é um acordo, é um tratado, não são vários acordos, mas o acordo de Alvor delimita, estabelece o princípio do acesso, para além da decisão básica e fundamental, e que foi considerada irreversível, da independência a 11 de novembro, estabeleceu um modo, um caminho para a independência que passava por eleições para uma Assembleia Constituinte, e só depois é que se elaboraria a Constituição. Daí que, portanto, nesse período extremamente agitado, intervalado por conflitos bélicos, houve, por via do governo de transição, portanto, o governo constituído pelos três movimentos e com uma parte portuguesa, que aliás assumia a sua direção através de um alto comissário, de facto, elaborou-se consensualmente uma lei fundamental. A lei fundamental, elaborada por representantes dos três movimentos, a doutora Maria do Carmo Medina e o doutor Antero de Abreu pelo MPLA, o doutor Onofre dos Santos pela FENELA e pela UNITA o doutor Fernandes Vieira e o Fernando Fonseca Santos. Culminou efetivamente com uma lei fundamental que foi publicada em Diário da República, salvo erro, em 29 de junho. Está exatamente aí na galeria a primeira parte desse diploma. Ao mesmo tempo, logo a seguir, chegou a ser elaborada uma lei eleitoral. Pela mesma comissão, uma lei eleitoral que essa não chegou a ser publicada, creio eu. Bom, o que é certo é que rapidamente a realidade evoluiu, designadamente depois do agudizar dos conflitos internos, o acordo de Alvor foi suspenso em 22 de agosto de 75. Foi suspenso, vejam, isto foi transmitido por um telegrama. A suspensão dos acordos chegou aqui ao governo por telegrama. Só depois é que veio a ser publicado no, então, Boletim Oficial. A partir dessa altura, assumindo, portanto, o Alto Comissário a responsabilidade do governo, do Colégio Presidencial, na medida em que, portanto, a FENELA e a UNITA retiraram completamente de Luanda e, portanto, a partir daí, começou-se de facto a trabalhar. Eu tenho dito que era natural que cada um dos movimentos começasse a trabalhar nos instrumentos jurídicos fundamentais, fundadores da nação. Mas bem vistas as coisas e completando toda a história por parte dos seus intervenientes, do outro lado, portanto, do lado da UNITA e do lado da FENELA, não há registro que tenham começado a preparar uma Constituição ou sequer uma proclamação ou o que quer que seja. Não há. Até à última da hora não há, de facto, registro disso. Ao contrário do que se passou com o MPLA e com o governo aqui instalado, com a parte do governo. Portanto, no fundo, o Alto Comissário assumiu as funções do Colégio Presidencial e passou, no fundo, a emitir e a legislar
com a assinatura do primeiro-ministro, do membro do colégio eleito presidencial, o ministro Lobo de Nascimento. Bom, portanto, começou-se a trabalhar nesses instrumentos fundamentais, assentando que exatamente o que nunca foi negado, que a independência ocorreria a 11 de novembro desse ano. Este trabalho, pois, perguntaram-nos e perguntam-nos ainda, e vê-se na preparação da história e da galeria, mas que comissão é que preparou para esses documentos? E nós explicamos que, de facto, naquelas circunstâncias concretas não houve nenhuma comissão, não foi nomeada nenhuma comissão. Isto é obra, digamos, de um coletivo, de um conjunto de juristas angolanos que se reuniam à noite em casa do Ministro da Informação, o Dr. Manuel Rui Monteiro. Apareciam por lá dirigentes, de vez em quando, alguns dirigentes, mas não havia propriamente esse trabalho, inclusivamente com a questão da bandeira. A bandeira e a insígnia foram esboçadas e desenhadas também ali, naquela casa que hoje é a casa onde funciona atualmente o cerimonial da presidência. Foi aí que foi feita a Constituição, a proclamação da independência, a lei constitucional, já a lei da nacionalidade. Essa passou mais pelo gabinete do Dr. Diógenes Boavida e não propriamente ali. É evidente que nesses trabalhos, não há trabalhos preparatórios, mas há circunstâncias históricas, nomeadamente a presença, o exemplo que havia das outras colónias, e concretamente de Moçambique. Havia a Constituição de Moçambique, que foi aprovada em 25 de julho e proclamada a independência, e por uma coincidência, nesse grupo que frequentava a casa da Dr. Manuel Monteiro, estava um seu amigo de Coimbra e alto dirigente da Frelimo, o Dr. Oscar Monteiro, que também deu uma ajuda na elaboração da lei constitucional e, sobretudo, tinha a experiência e o exemplo concreto da lei constitucional. A lei constitucional de Moçambique era um pouco mais ampla, 80 artigos, a nossa ficou-se por 59, mas, de facto, foi essa a história. Ora bem, interessa dizer que tudo isto, o conflito continuava a desenrolar-se. Até à última da hora houve tentativas, e nomeadamente há uma tentativa muito patrocinada pela parte portuguesa de haver um entendimento entre o MPLA e a UNITA. Em agosto realizaram-se em Lisboa reuniões nesse sentido. Houve depois diversas intervenções da OA, nomeadamente que mandou cá uma grande Organização da Unidade Africana, uma grande delegação para tentar, digamos, uma harmonização entre os três movimentos, que possibilitasse um acesso conjunto, digamos assim, à independência. Houve uma cimeira de última hora em Kampala, em 5 de novembro, enfim, com grande incidência de Kenneth Kaunda e de outros dirigentes que quiseram, de facto, evitar um acesso unilateral por parte de qualquer dos movimentos. Como? Pois não, vou já acabar.
Vou já acabar. Eu acho que estes factos poderiam ter de facto algum interesse, não é? Por outro lado, é curioso que, entretanto, da parte da potência colonial, portanto, de Portugal, potência administrante, ainda se discutia, chegaram a elaborar três alternativas, no sentido, ou se reconhece o movimento, ou reconhece o que está em Luanda, ou entrega-se a soberania indistintamente ao povo angolano, e foi isso que efetivamente, numa reunião última do Conselho da Revolução em Portugal, foi adotado. Ou seja, não entregam a independência a nenhum dos movimentos, não entregam a independência ao povo angolano. Esta maneira difusa que se concretizou exatamente no discurso do Alto Comissário ao meio-dia do dia 10 e depois no arriar da bandeira na Fortaleza logo a seguir, e depois foram-se embora pela ilha do Cabo. Eu tenho mais duas questões para o Dr. Fernando Oliveira. Sim. A primeira é, por que a Constituição de 75 não fez, ou não consagrou, expressamente, a opção pelo comunismo, pelo sovietismo, falava-se de democracia popular revolucionária, mas nunca fez nenhuma menção sobre marxismo-leninismo, e só depois da terceira reunião plenária do Comitê Central do MPLA de 1976 é que se faz a alteração, não sei se até se fez a alteração constitucional para falar-se já do Partido Marxista-Leninista, mas o importante é, pareceu-me que a Constituição de 75 era uma Constituição de tal modo simultaneamente democrática, pelo menos em matéria de poder local, falava até em autarquias, etc. Mas não fizeram logo ali uma opção pelo socialismo, por quê? Eu conheço uma intervenção pública do presidente José Eduardo Santos que dizia mais ou menos assim: nós não éramos soviéticos, não éramos pró-soviéticos, nós tivemos que fazer uma opção, porque foi uma obrigação, que não tínhamos uma outra saída. Combina um pouco com o facto de a Constituição nada se referir sobre o marxismo-leninismo. Estavam convencidos disso? Não só isso do presidente José Eduardo dos Santos, mas também tomadas de posição e declarações do presidente Agostinho Neto. Quer dizer, nunca por nunca, enfim, com o contacto que havia mesmo com aqueles que se poderiam considerar os teóricos, e melhor, nunca de facto se pôs essa questão. E é preciso andar à procura, na lei constitucional, é preciso andar à procura de forma implícita em sinais dessa opção político-ideológica. Encontra-se a realização das aspirações das massas populares, mas saiu uma gralha e ficou das inspirações das massas populares. No dia seguinte, uma errata, imensos erros. Isto reflete a maneira como aquilo foi, porque foi literalmente composto no dia 10 de manhã, a tal ponto dos operários da imprensa nacional levarem um exemplar ao Dr. Diógenes Boavida, que entregou ao Presidente Neto, exemplar. Mas de facto não há. Nem era assumido. Eu nunca. Isto e depois tem muito tarde. Uma outra questão que eu, quando estava a escrever uma tese, perguntei à doutora Maria de Carmo Medina, na altura, se o facto de, ao nível da divisão política administrativa, prever-se a comuna, se era uma influência da Comuna de Paris ou não. Não sei, eu diria mais... Ela disse-me que sim. Bom, quer dizer, a memória também é uma memória conforme... Quer dizer, ela pode dizer isso, não é? Outros poderiam dizer que... Se olhamos para o municipalismo, talvez, até aquela data, ninguém falava de comuna. E Cuba? E então, de repente, aparece a figura da comuna. E eu perguntei a ela, mas por que comuna? Não, influência da Comuna de Paris.
E a comuna permanece até hoje na divisão administrativa, sim, né? sim, a comuna, mas em Cuba também há, de facto. Então talvez seja a influência cubana também. Havia, de facto, essa... Tem que falar no microfone. Tem que estar ligado. Sim. De facto, há um repositório de uma série de filiações, mas, na verdade, essa opção claramente marxista-leninista nem sequer é feita depois na revolucionária, digamos, a de 78, na revisão de 78, não é? Pelo menos em termos formais, não é? O que eu acho importante referir, e olhando para os exemplos concretos das outras colónias, os exemplos concretos, para já não falar da primeira Constituição, verdadeiramente a primeira Constituição das ex-colónias, que é a Constituição da Guiné-Bissau, ainda adotada em plena Guerra de Libertação, em 73, e que foi imediatamente reconhecido por 80 Estados, a proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Mas há todo esse background histórico, não é? E de facto... É por isso que eu perguntaria agora, talvez o Fernando Oliveira devia estar no Ministério da Justiça nessa altura, mas eu perguntaria ao Dr. Bonito de Sousa, e depois perguntaria também ao Dr. Rui Ferreira a seguinte questão. É que depois nós tivemos várias revisões constitucionais à Constituição de 75. E há uma em que o Dr. Bonito de Sousa e o Dr. Adérito Correia escrevem: a revisão de 1980 consentiu as alterações já feitas na Lei 179 e defendem que a referida alteração tinham sido as mais profundas introduzidas à versão original da Constituição de 75. Essas alterações tinham como objetivo estabelecer ao nível da supraestrutura política e jurídica as bases da organização do poder do Estado. A minha questão para o Dr. Bonito, que, nesta altura, fez o trabalho com o Dr. Adérito Correia sobre a história constitucional, digamos assim, se aquelas alterações constitucionais, a Constituição de 75, que resultaram da reunião plenária do Comitê Central de 76, e mais do que isto, fazendo um recuo histórico para esta data, e quem estudar profundamente os documentos do primeiro Congresso do MPLA de 1977, há de ver, aí nesse estudo, a ter como resultado o sentido das alterações que foram sendo operadas na Constituição até 1980. A minha pergunta é: muitas mudanças foram feitas, mesmo sem revisão da Constituição? Este era para o Dr. Bonito, que tem esse trabalho. Mas para o Dr. Rui Ferreira, eu lhe colocaria a seguinte questão: as alterações constitucionais que foram acontecendo no governo, em que inicialmente todo o poder estava concentrado no Conselho da Revolução, que até nomeava os ministros e não estava no Presidente da República, e depois passou a concentrar-se os poderes no Presidente da República, eu pergunto-lhe se não começou ali uma deriva presidencial que mantém-se até hoje. Alguém que escreveu mais ou menos assim, é que há uma certa constante idiosincrática que aconselha uma presidencialização do regime e não tanto sistemas semipresidenciais para países em processo de construção simultânea do Estado e da nação. Então, Dr. Rui, não sei se, como também é muito amigo, e vamos falar um pouco da Constituição de 2004, que tinha um sistema de governo não tanto assim presidencialista, queria saber se aqueles problemas, Agostinho Neto, exoneração do Lopo do Nascimento, presidencialização do regime, se não nos acompanha até hoje esta deriva presidencial. Começaria pelo Dr. Bonito.
Bem, queria começar por saudar a todos, uma vez mais. E em relação ao livro que foi escrito, né, que é sobretudo uma coletânea de legislação constitucional, desde a proclamação da independência até a altura, portanto, que foi a Constituição de 92, mas também trazendo como anexos a legislação constitucional, portanto, do período pré-independência, ou seja, as constituições da metrópole, como se chamava na altura, fundamentalmente de Portugal, de onde se podem retirar um conjunto de questões de interesse, algumas das quais acabaram por não ficar introduzidas no livro, e de alguns contatos que eu já fiz com alguns colegas, há a ideia de eventualmente fazer-se uma reedição e retomar, digamos, atualizar esse material, quer com os textos posteriores a 92, quer com o suprimento de algumas questões que acabaram por ficar omissas no período anterior, portanto, à independência. E se me permitir, antes de responder claramente a pergunta, eu iria só dar a nota de que, por exemplo, durante a frequência do curso que eu fiz de História de Angola, portanto, o ano passado, podemos, por exemplo, identificar que uma das coisas que se referia como mito a nível, digamos, de Angola, constatamos que tinha suporte legal, que era a ideia de que se poderia, ou teria havido durante o período colonial, a ideia de transferir a capital de Angola para Huambo. Huambo, portanto, eu digo mesmo Huambo, era assim, e constatamos que há normas para isso, eu já as publiquei, portanto, o que através da Carta Constitucional de 1928, portanto, onde se considera a capital de Angola, da colônia de Angola, na altura, a cidade do Huambo, que passa a ter, a partir daí, a denominação de Nova Lisboa, deixando a Luanda, portanto, a Luanda, digamos, o caráter transitório até que essa transferência fosse feita. Portanto, não é um mito, é efetivamente uma realidade. Assim como permitiu, por exemplo, clarificar algumas questões que têm muita relação com a questão de Cabinda. Portanto, a Constituição portuguesa de 1933 faz referência a Cabinda e Angola. Isso tem sido utilizado muitas das vezes como um facto, um elemento que possa justificar uma separação desses dois entes. Mas se vamos para trás nesses textos constitucionais, vamos constatar que era uma forma de designação dos territórios, né? Por exemplo, Portugal, era Portugal e Algarves. Moçambique, era Moçambique e Quelimane. Portanto, é uma lista enorme, digamos assim, de designações. Angola, portanto, mais para trás, era Angola, Benguela, Cabinda e Molembo. Molembo, que será talvez Malembo hoje. De tal sorte que, se formos buscar esse elemento, Cabinda e Angola, é a continuação dessas designações ao longo da história, né? E se fôssemos então levar ao extremo essa separação com base nesse argumento Cabinda e Angola, vamos ver lá atrás que também não há um ente Cabinda único, há Cabinda e Molembo, né? Que hoje quem vai para Cabinda ainda existem, né? Portanto, são coisas que poderão depois ser atualizadas. Mas em relação... Doutor Brito, eu não quero entrar agora na discussão sobre Cabinda, porque está aqui o doutor Sami, ainda ontem esteve a ler as intervenções que fez na Comissão Constitucional sobre o Estatuto Jurídico Político de Cabinda. Isto na Comissão Constitucional, que presidiu o doutor Bonito, o Raul Danda, o João Pinto, etc. É melhor não entrarmos no Estatuto de Cabinda, senão não vamos sair daqui hoje. Muito bem. Pois, mas entrando exatamente nas questões que referiu, portanto, faz todo sentido que, a partir da Constituição de 1975, portanto, a Constituição da Independência, e até a Constituição de 91,
que é de fato a grande ruptura constitucional, há um conjunto de alterações que foram sendo feitas e traduzidas por leis, algumas, portanto, aprovadas, geralmente por iniciativa, e como era lógico na altura, por iniciativa do Partido Único, do Movimento Popular de Libertação de Angola, na altura. Logo a partir de 76, portanto, a reunião do Comitê, a terceira reunião do Comitê Central que referiu, que deu algumas indicações expressas que levaram a modificações constitucionais, todas elas por lei, ou seja, sem alteração da Constituição ou a publicação ou republicação das próprias leis constitucionais. Depois, em 1978, refletindo muito provavelmente já algumas questões que terão decorrido dos conflitos internos dentro do MPLA, nomeadamente os que levaram portanto, ao 27 de maio de 1977, mas estas alterações vão continuando e, por exemplo, logo depois de 77, nessa sequência dos conflitos, há uma alteração no sentido da extinção dos cargos de primeiro-ministro e de vice-primeiro-ministro. Portanto, e aí o sentido era trazer mais poderes, né, na pessoa do presidente da República. Se eu não estiver enganado, só em 1980 é que há uma republicação na sequência das alterações que foram feitas. Pronto, e depois temos a ruptura efetivamente em 91. Portanto, a questão do fundo que colocou confirma-se no sentido de que há várias alterações com dignidade constitucional, mas que não foram traduzidas por alterações formais da Constituição, mas sim pela produção de várias leis que foram aprovadas pelos órgãos que então existiam, o Conselho da República, a Assembleia do Povo. Aliás, uma das alterações tem em vista, das fundamentais, tem exatamente em vista os órgãos do Estado, e aí cria-se a Assembleia do Povo, as Assembleias Populares provinciais, etc. Né? Portanto, temos de fato esse período de alterações com dignidade constitucional, mas que não integram um corpo constitucional formal. Agora o Dr. Rui Ferreira para a última parte da minha questão. Eu cumprimento-vos a todos. O moderador colocou-me uma questão para ouvir o meu ponto de vista, que se resume a pronunciar-me sobre o seguinte: se as alterações introduzidas na Lei Constitucional de 1975, no sentido da presidencialização do regime, se são sinônimo de uma deriva presidencial que nos acompanha até hoje. Essa é uma questão um bocado complexa, mas eu não vou fugir à questão. É assim, eu não acho que devamos falar numa deriva presidencial nem nessa altura, nem hoje. O que eu acho que devemos reconhecer... Eu não fiz uma afirmação, fiz uma pergunta. Eu estou a dar a minha opinião. O que eu acho é que nós temos de reconhecer que temos em Angola, desde antes da independência, uma cultura de direção presidencialista. Nos movimentos de libertação, nos partidos que surgiram depois. E temos muitos exemplos de como essa cultura de direção presidencialista afetou as formas constitucionais que foram sendo adotadas.
a relação do presidente Agostinho Neto com o cargo de primeiro-ministro, que não foi uma relação fácil. É um exemplo. A relação do presidente José Eduardo dos Santos com o cargo de primeiro-ministro. É um exemplo. Eu sou testemunha concreto. viva. Eu também sou. Mas isso não existe só no Estado. Isso começa nos partidos. Até hoje. Este Monjango é uma boa ocasião de partilharmos memórias. Quando, em 1992, estávamos a preparar a alteração da Constituição, nós, os técnicos que trabalhávamos nisso, quisemos saber qual era a orientação política sobre o sistema de governo que íamos pôr na Constituição de 92. E recebemos uma orientação do presidente Eduardo dos Santos que dizia: tenho por escrito, entreguei até ao Tribunal Constitucional, queremos um sistema presidencial, semipresidencial do tipo francês. Foi até por isso que a doutora Guilhermina Prata, a doutora Adérito Correia foram por nós enviados à França para estudar esse sistema de governo. E foi também por isso que ouvimos a consultoria daqueles 3 constitucionalistas franceses que aqui foram referidos. E preparamos o projeto do tipo francês. Presidente da República, com responsabilidades de direção e governação da política externa da defesa nacional, com a possibilidade de presidir o Conselho de Ministros sempre que considerasse necessário, e um primeiro-ministro com a responsabilidade de conduzir a ação geral do governo. Não funcionou. Foram os conflitos e as dificuldades que houve entre o presidente Eduardo dos Santos e o primeiro-ministro Marcolino Moco. Por quê? Porque há essa cultura, cujo expoente máximo foi posto na Constituição de 2010, quando tornamos unipessoal o poder executivo, que foi um passo, eu chamaria 10 passos à frente do que existia até então. Portanto, respondendo sobre o que penso em concreto a respeito desta questão, direi o seguinte: não há deriva presidencialista, há cultura presidencialista. E isso nem sempre é bom, mas não é necessariamente um mal. É preciso que haja o sistema de equilíbrios, os contrapesos e os adequados mecanismos de fiscalização. Sim, senhor. Está respondido. Pelo menos até aqui, presidente do Tribunal Constitucional, já conseguimos uma boa conversa. Mas ainda teremos mais. Éramos todos semipresidencialistas e eu mudei o meu modelo de governação, a forma como penso, por causa de um artigo do Vladimir de Brito. Vladimir de Brito tem um artigo que reproduz integralmente o que o Dr. Rui Ferreira aqui fala. E é um artigo em que ele discorre sobre Angola e desenvolve a teoria da constante idiosincrática, que é mais ou menos o que falou o Dr. Rui Ferreira.